Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos e palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Ouvindo o povo que Jesus iria a Jerusalém, saiu ao seu encontro. Com ramos e palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos e palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Ouvindo o povo que Jesus viria a Jerusalém, saiu ao seu encontro. Com ramos e palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos e palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, filhos queridos que nos acompanham nessas redes sociais, sejam bem-vindos a esta santa celebração. Meus irmãos, minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nesse momento, queridos irmãos e irmãs, o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos do altar do Senhor. Irmãos e irmãs, nesse momento em que estamos prestes a celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, reconheçamos que somos pecadores, reconheçamos as nossas culpas, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que viesse chamar os pecadores humilhados, Christi eleison, 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 Christi eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Faça um momento de silêncio aí na sua casa. Tome consciência neste momento de que você está na presença do Senhor nosso Deus, de que o Senhor nosso Deus vai até você, onde quer que você esteja. Se encontre com esse Deus dentro do seu coração agora. Esse Deus que hoje entra em Jerusalém para sofrer por nós. Santa presença, coloque o seu pedido, coloque a sua intenção para esta missa. Diga para Jesus aí no seu coração, qual é a intenção que você quer colocar diante dele. Para que você quer oferecer esta missa? Entregue a Jesus agora. E Ele mesmo, entregará ao Pai os teus pedidos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não resisti nem lhe voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater pelo ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abandonaste, meu Deus, por que me abandonaste, meu Deus, por que me abandonaste, meu Deus, por que me abandonaste. De mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve. É verdade que Ele o ama, meu Deus, por que me abandonaste, meu Deus, por que me abandonaste, cães numerosos me rodeiam, por um bando de malvados fui cercado, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos, eis que me olham e ao ver se deleitam, eis que me olham e ao ver se deleitam, meu Deus, por que me abandonaste, meu Deus, por que me abandonaste. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro, meu Deus,
abandonaste. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos, vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? 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 Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes,
foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. E Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentai-vos aqui comigo, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero,
mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre! E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, aqui vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: Esse homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus.
Então Jesus disse aos discípulos: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro ainda estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas ele nada respondeu, não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado
Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles responderam, gritando com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Fizeram sua roupa, tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construir de novo em 3 dias, salve-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele.
Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do túmulo. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda. Ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, nós estamos celebrando hoje o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Com esta santa celebração que nós realizamos hoje, nós iniciamos a Semana Santa, a semana maior da nossa fé. Semana maior porque é nesta semana que nós meditamos e contemplamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O mistério pascal, aquele mistério que nos salvou. Domingo de Ramos, em primeiro lugar, nos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus que entra em Jerusalém. Mas por que Jesus vai até Jerusalém? Bom, Jerusalém era a cidade de Davi. Davi foi ali rei. E todos os reis da dinastia de Davi reinaram em Jerusalém. Depois que o povo de Israel foi para o exílio, o reinado terminou. E desde então, este povo de Israel esperava que um dia, um descendente de Davi voltaria, iria até a cidade santa e ali assumiria o seu trono por direito. Jesus, quando vai a Jerusalém, montado num jumentinho, ele é aclamado pelo povo com a palavra Hosana, que em hebraico significa: Senhor, tende piedade de nós, salva-nos. E aquele povo aclamava Jesus como seu rei, como aquele que iria até Jerusalém para tomar o seu trono. E tomar o seu trono muitas vezes pela violência, tomar o seu trono pela força, tomar o seu trono pelo grande exército. Essa era a esperança que o povo colocava em Jesus. Mas olha o que acontece com Jesus. No Evangelho da Paixão de São Mateus, nós vemos que Jesus foi vendido por Judas Iscariotes pela quantia de 30 moedas de prata. Essa quantia não é aleatória, mas essa quantia tem um significado. 30 moedas de prata era a quantia na época de Jesus em que você comprava um escravo. Quando você ia comprar um escravo, o preço padrão eram 30 moedas de prata. Então olha o que aconteceu. Do rei aclamado, Jesus é feito um escravo. Mas isso, amados irmãos e irmãs, não aconteceu pela força da maldade humana, mas isso aconteceu pela força da vontade de Deus. Por quê? Jesus, sendo rei, deveria também ser servo. A segunda leitura de hoje nos fala que Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de um escravo. É Jesus que escolhe deixar-se ser tratado como escravo, porque era isso que ele deveria fazer para cumprir toda a profecia do Antigo Testamento. Na primeira leitura nós ouvimos um trecho da segunda parte do livro de Isaías. Esse trecho que nós ouvimos é chamado o terceiro cântico do servo sofredor. Porque o que estava acontecendo na época de Isaías? O povo de Israel teve a sua cidade destruída, o povo de Israel teve o seu templo destruído pela Babilônia, e o povo de Israel foi levado como escravo da Babilônia. Portanto, o povo de Israel foi exilado, estava longe da sua pátria, estava longe do templo,
estava longe de tudo aquilo que se conhecia como natural. Vivia um período difícil. Então vem o segundo profeta Isaías e profetiza que esse período de exílio iria acabar, porque Deus enviaria um servo. Esse servo do Senhor que teria a língua adestrada para consolar, que teria o ouvido despertado para ouvir, que ofereceria suas costas e sua face para serem machucadas. Esse servo libertaria o povo desse exílio e o levaria de volta para a sua terra prometida. Amados irmãos e irmãs, o povo teve uma libertação temporal. E por muito tempo o povo pensou que este servo que libertaria o povo do Egito, do exílio, seria Ciro, o rei da Pérsia, que veio, destruiu a Babilônia e levou o povo de volta para a terra prometida. Mas existe um exílio maior. Existe um exílio mais profundo, que não é o exílio desta terra, mas é um exílio que nos tira da nossa verdadeira terra prometida. O exílio em que o governante que nos domina não é mais o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas existe um exílio, o exílio do pecado, que é governado por Satanás. E é deste exílio que nós verdadeiramente devemos ser libertos. E o servo, capaz de nos libertar deste exílio, só pode ser Jesus. Ele que, sendo rei, se fez servo. Olhe no evangelho que nós lemos, como Jesus encarna essas qualidades deste servo de Isaías. Ele é aquele que tem a língua adestrada para consolar. É interessante perceber que, diferente dos outros evangelhos, na paixão segundo Mateus, Jesus só abre a boca uma vez na cruz. E Jesus abre a boca uma vez na cruz para dizer a seguinte palavra: Eli, Eli, lama sabachthani. Que é justamente o salmo que nós rezamos hoje, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? E ele abre a boca para falar esta palavra justamente para ser o nosso consolo. É esse servo de Isaías que tem a língua adestrada para consolar. De que forma Jesus nos consola? Porque no período de exílio, é justamente este pensamento que vem ao nosso coração. Em tempo de exílio, é justamente este pensamento: meu Deus, o Senhor me abandonou? Onde o Senhor está? E Jesus abre a boca para, em nome de nós, em nome da nossa humanidade, expressar ao Pai o sentimento que todos nós sentimos. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus também é aquele que tem o ouvido atento para prestar atenção como discípulo. Talvez você não perceba daí da sua casa, mas o padre que fala as falas de Jesus no Evangelho, por um longo tempo no Evangelho o padre fica calado, porque Jesus ouviu muito no Evangelho de hoje. Ele ouviu como um discípulo, ele não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Não precisamos falar então que Jesus é aquele que leva bofetões, tem a sua barba arrancada, leva cusparadas, como aquele servo diz. Portanto, amados irmãos, nós vemos em Jesus hoje, que entra em Jerusalém, aquele rei que se tornou servo, justamente para cumprir a profecia de Isaías em sua vida. Ele é o servo de Deus, que sofreu por nós. Ele é o servo de Deus, que vem nos libertar do exílio, do pior dos exílios, o exílio do pecado. Amados,
Do exílio do Antigo Testamento da Babilônia, Ciro, rei da Pérsia, já havia libertado o povo. Do exílio do pecado, Jesus, na sua Santa Cruz, nos libertou também. Mas existe um exílio diferente, que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos sair de casa, nós não podemos ver as pessoas que nós amamos, nós não podemos viver a nossa vida na normalidade dela, como aquele povo do Antigo Testamento que estava longe do seu templo. Nós também estamos longe do nosso templo. Parece que hoje nós estamos vivendo o exílio novamente. E aquele sentimento que existia dentro do coração dos exilados, parece ser o sentimento que existe no nosso coração também. Um sentimento de desânimo, um sentimento de dor, um sentimento de insegurança, um sentimento que leva a perguntar: até quando isso vai durar? Até quando isso vai se estender? Meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor Jesus, ao mostrar que Ele é o servo de Javé, que Ele é o servo do Senhor que nos liberta, o Senhor mostra que nenhum exílio é para sempre, que o exílio acaba e que o servo vem para nos libertar. Jesus não se afastou do seu povo. Jesus está conosco, meus irmãos. Jesus está com você. Ele é o servo que nos liberta. E Ele é o servo que irá nos libertar também deste exílio. Mas é importante, amados, que nós não fiquemos parados. O Senhor é o servo. Mas o Senhor nos faz servos dele também. Para que nós também, a exemplo desse servo, possamos nos tornar servos dele. Muitos de nós, meus irmãos, temos condição de passar por esse exílio. Muitos de nós vamos ter dificuldades, sim, nesse exílio. Mas não vai nos faltar o alimento, não vai nos faltar a alegria, não vai nos faltar as coisas essenciais da vida. Mas aí que está. Existem muitos irmãos que estão aí fora, que estão passando dificuldades neste exílio. Existem muitos irmãos que estão, não no nosso convívio, mas fora do nosso convívio, que já têm passado fome, que já têm faltado o básico, que já têm sentido o peso deste isolamento. Talvez você não esteja sentindo, mas tem quem sinta. Alguns dos nossos irmãos têm sentido um pesado exílio. Talvez você não tenha sido tão atingido, porque você acredita que o Senhor é o teu Salvador. Mas quantos lá fora perderam a esperança e deixaram de acreditar? E o que nós temos feito, meus irmãos? Nós não temos feito nada. Nós estamos apenas pensando em nós, em qual será a nossa dificuldade, em quais serão as consequências desse novo coronavírus para nós, para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso comércio. Mas tem alguns irmãos que estão lá fora que já sentem o peso. E que, como Jesus na cruz, dizem: meu Deus, por que me abandonaste? É nosso dever de cristãos, nesse período difícil em que vivemos, não nos voltarmos somente para nós, não vivermos no egoísmo, não retomarmos nesse período as 3 tentações da Quaresma que nós tentamos nos libertar. Você lembra das 3 tentações? O poder, o prazer, a riqueza. Nesse período de isolamento, nós temos a tendência de
lutar pelo nosso poder, lutar pelo nosso prazer, lutar pela nossa riqueza. Mas e aqueles que estão lá fora, que não têm isso? Meu irmão, é hora de você deixar o poder, deixar o prazer, deixar a riqueza e assumir aqueles 3 conselhos da Quaresma: a caridade, o jejum e a abstinência. Porque tem alguém lá fora que precisa mais de você, mais do que você. Tem alguém lá fora dizendo: meu Deus, por que o Senhor me abandonou nesse exílio? Tem alguém lá fora precisando que o servo do Senhor vá até ele e o liberte. Esse servo é Jesus. Mas Jesus quer agir também através de você, através da sua vida. Por isso, deixe-se tocar pelo Senhor. Sinceramente, nós não sabemos se esse isolamento acabará no próximo dia 7 ou se ele se estenderá. Se ele acabar no próximo dia 7, a vida volta ao normal. Todos nós teremos condição de lutar pelo nosso sustento. Mas se esse isolamento se estender, meu irmão, abra o seu coração e abra as suas mãos para ajudar o que sofre. Madre Dulce dos pobres, Santa Dulce dos pobres, tem uma frase que diz que a misericórdia é colocar mais coração nas mãos. Nesse período em que o nosso povo passa dificuldade, sejamos misericordiosos. Vamos colocar mais coração nas mãos e vamos trabalhar para que aqueles que estão crucificados não sintam que foram abandonados por Deus nesse momento. O exílio está acontecendo e é preciso que os servos do Senhor lutem, a exemplo de Jesus, para libertar o povo que sofre do seu exílio interior. Feche os seus olhos um pouquinho. Se volte para o seu coração. Abra o seu coração aí na sua casa e reflita sobre a sua vida. Nesse tempo de isolamento, quais têm sido as suas atitudes? Você se isolou a ponto de pensar só em você? Você se isolou a ponto de que o egoísmo brotasse no seu coração? Você se isolou a ponto de imaginar que o outro seja o problema? Porque é o outro que me contamina, porque é o outro que me passa a enfermidade. Você se isolou a esse ponto? Peça perdão ao Senhor agora. Porque diante dessa nova situação, nós podemos pensar nas 2 bacias que o Evangelho nos apresenta. No Evangelho de Mateus, tem a bacia de Pilatos. No Evangelho de João, tem a bacia de Jesus. Na bacia de Pilatos, nós vemos aquele que lava as mãos dizendo que não se compromete com o irmão. Na bacia de Jesus, nós vemos aquele que lava os pés, se comprometendo totalmente com aquele que está na sua frente. Qual bacia você escolhe na sua vida? Você tem lavado as suas mãos na bacia de Pilatos, se descomprometendo com o seu próximo? Ou você tem lavado as suas mãos na bacia de Jesus, mostrando que o amor é compromisso? A campanha da fraternidade deste ano nos coloca como tema a vida como dom e compromisso. Você está buscando salvar só a sua vida? Ou você tem feito algo dentro do possível para salvar a vida dos irmãos também? Senhor, nós estamos aqui. Nós olhamos para a tua cruz e vemos o exemplo daquele que desprezou a própria vida para nos salvar. Nós não queremos fazer diferente, Senhor. Nós queremos também fazer algo
desprezando mesmo que a nossa vida, para salvar os irmãos que precisam neste tempo difícil. Meu Deus, por que me abandonaste? 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 Senhor Jesus, dai-nos a língua adestrada como servos, para que possamos, em primeiro lugar, dar palavras de consolo para aqueles que estão desconsolados. Quanto medo, Senhor, paira no nosso meio. Quantas pessoas estão apavoradas. Dai-nos uma língua adestrada. Dai-nos um ouvido, Senhor, capaz de perceber, capaz de saber ouvir as pessoas que estão pedindo ajuda. Coloca na nossa frente, Senhor, as pessoas que nós devemos ajudar, porque muitas vezes nós não ajudamos porque não sabemos como. Senhor, transforma-nos em teus servos. Dai-nos a graça, Senhor, de mostrarmos para todos que o Senhor não nos abandonou nesse momento. Meu Deus, por que me abandonaste? 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 Convido você a ficar em pé aí na sua casa e nesse momento professar a sua fé, que também é dom, mas também é compromisso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo, cheios de confiança: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Para que Jesus, em agonia no jardim, tenha piedade dos que vivem aflitos, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Para que Jesus, flagelado e torturado, tenha piedade dos que mais sofrem, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Para que Jesus, coroado de espinhos, tenha piedade dos que são respeitados, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Para que Jesus, a caminho do Calvário, tenha piedade dos que arrastam a cruz da vida, oremos.
Senhor, tende piedade de nós. Para que Jesus, expirando no madeiro, tenha piedade dos que estão em agonia, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Para que Jesus, ressuscitado e glorioso, tenha piedade de todos nós, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens e mulheres que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartindo a mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, que recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva corrente, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos
a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo, por seu auxiliar Eduardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, parentes, amigos, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança, é o fim do cativeiro. Exaltado no Calvário, o Senhor
abriu caminho e legenda santuário, o humano peregrino. O seu reino é o contrário a quem nega o pequenino. É o Senhor, é tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos com a palavra que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia frente a fronte ao perigo. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Peço a atenção de vocês, meus irmãos, por uns breves minutos, para alguns recadinhos. Em primeiro lugar, obrigado, Padre Ismael, pela sua presença aqui, viu? Deus abençoe sempre o Senhor. É uma alegria sempre estar celebrando com o Senhor junto comigo. Obrigado, viu, Padre? Nós celebramos Domingo de Ramos hoje. Você que tem o seu ramo na sua casa, tenha a certeza de que o seu ramo foi abençoado, tá? Mesmo pela tela do celular, pela tela do computador, pela tela da televisão, você que com devoção segurou o seu ramo na hora da bênção, seu ramo foi abençoado. Você que não tem o seu ramo na sua casa, esses ramos que foram abençoados aqui hoje, são para você. Nós ficaremos aqui, na porta da secretaria, até mais ou menos a 13h. Você que quiser retirar o seu ramo bento, pode vir até aqui e retirar, ou então, se quiser vir durante a semana para retirar, eles estarão aqui, guardados na secretaria. Também aproveite para levar para casa o seu círio da família. Esse ano, você não vai poder preparar o círio da família aqui, na missa. Mas você mesmo, enquanto padre aqui na missa, prepara o círio da paróquia, você na sua casa vai preparar o seu círio da família, e a bênção que o padre conferirá ao círio aqui, será a bênção também do círio da sua casa. Então, quando vier pegar o seu ramo, já procure o seu círio da família também, para que você também possa celebrar dignamente a Páscoa. Nós temos uma programação preparada para esta Semana Santa, que é a seguinte: na segunda-feira, amanhã, 19h30, nós teremos a Via Sacra transmitida. Na terça-feira, também, 19h30, nós teremos uma celebração penitencial que, apesar de não podermos receber o perdão de nossos pecados à distância, nós podemos diretamente a Deus pedir o perdão deles, tá? Então, terça-feira, celebração penitencial, 19h30. Quarta-feira, 19h30 também, missa de encerramento da quaresma. E na quinta-feira, a partir da quinta-feira, nós começamos o nosso tríduo pascal. Quinta-feira, 19h30, a missa da ceia do Senhor. Sexta-feira, de manhã, 7h30, nós teremos um breve momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, já que nós não poderemos vir até a igreja adorá-lo. Sexta-feira, às 15h, a celebração da Paixão do Senhor. Sábado, novamente, 7h30, momento de oração com o chamado Ofício das Trevas. Sábado, 7h30, 7h no sábado, a nossa vigília pascal. E no domingo, 10h, a nossa missa de Páscoa. Não perca a nossa programação. Toda a programação será transmitida pelo Facebook e será postado depois no YouTube também. Ao vivo será pelo Facebook, e depois da transmissão ao vivo nós pegaremos o vídeo gravado e postaremos no YouTube também, tá bom? Espero que você possa conosco fazer parte desta semana maior da nossa fé, a Semana Santa. Muito obrigado. Vamos receber a bênção do Senhor. Peço ao Padre Ismael que abençoe comigo o nosso povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Hosana Hi, Hosana Ha.
Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, o Senhor do universo. Glória a Deus a Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei,